tudo é possível. Creio, Senhor, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado seja o Senhor para sempre. Te damos honra, te damos glória, pela sua dignidade de louvor que merece toda adoração, toda honra e toda glória seja dado a Ti, Pai. Mais uma noite estamos aqui, Pai, como vencedores, vencedores pela cruz, vencedores pelo Calvário, e pedimos a Ti, Senhor, que agora unja a Tua palavra, assim como tem ungido a adoração de cada irmão, que possa, ó Deus, também a palavra vir no poder e demonstração do Teu Espírito, causando impacto em nossas vidas, para a conversão, para a libertação, para uma vida mais próxima de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós pedimos e nos colocamos em Tuas mãos. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus seja sobre cada um. É bom estarmos na casa de Deus mais uma vez para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa nós temos certeza, foi Deus quem trouxe você aqui. Porque você nunca teria desejo por si mesmo, nunca se gabe a si mesmo dizendo eu fui. Você nunca viria se Ele não te trouxesse. É a mão dele que nos sustenta, é a mão dele que nos dirige. É Ele que põe o desejo em nossos corações. A Bíblia diz, tanto querer como efetuar depende dEle. E nós somos gratos por depender de Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Que, quem sabe, alguém, o diabo tenha mentido em sua mente, dizendo que você já não tem mais jeito para você. Mas só em você estar aqui essa noite é uma prova contra Satanás. Porque se você está aqui é porque Deus te trouxe. E Deus nunca traria você aqui se não houvesse nada para você. Se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Amém? Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos para abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 14. E assim saudamos a todos os irmãos que nos visitam. São todos bem-vindos. É um privilégio ter vocês conosco. E enviamos também nossa saudação aos irmãos que participam junto conosco através da internet. Eu quero dizer a você que a mesma unção que está aqui, ela também está aí junto com você, porque Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Tudo depende de nós estarmos conectados com Deus, e então vai fluir de nossas vidas. Segundo livro de Pedro, quem encontrou pode ler, os demais somente ouçam, capítulo 3, verso 10 ao verso 14. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Eu quero que todos leiam comigo o verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas,
Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Senhor nosso Deus, mais uma vez diante de Ti, pedimos que o Senhor vivifique a palavra. Eu preciso de Ti, Pai. O Senhor sempre tem estado comigo, nunca me deixou sozinho. E eu creio que esta noite o Senhor estará me usando para o benefício da Tua igreja. E a palavra será uma bênção para mim mesmo, para todos nós. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Que o Senhor guarde e proteja Teu povo sobre a terra. Há pessoas em perigos em diversos lugares, Pai, mas Tu és o Deus onipresente. Que a Sua mão sustente e livre do mal. Em nome de Jesus lhe peço. Amém. Podeis assentar, irmãos? Tomando mais especificamente como base para a mensagem esta noite, o versículo 11, que diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Eu dou o título à nossa mensagem: o que Deus espera de nós. Amém? Vamos falar junto o que Deus espera de nós. Fala agora especificamente contigo. O que Deus espera de mim. Amém? Outra vez, o que Deus espera de mim. É uma pergunta para nós meditarmos, né? O que é que Ele espera de cada um de nós? E Ele disse aqui: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Deus tem nos abençoado hoje pela manhã e assim nos demais cultos. Eu espero que a igreja esteja aproveitando e esteja seguindo a linha do Espírito na sequência de cultos que tivemos, tomando Israel como sombra, e viemos já desde uns 3 final de semana tratando do mesmo assunto. Hoje à noite que nós vamos sair um pouco da linha do que viemos tratando, né? Mas quem não veio nas outras escolas, 3 escolas passadas e o culto também de domingo à noite, eu aconselho que você pegue os DVDs e assista toda a série de pregações, porque foi algo que Deus me deu de uma maneira muito especial para nós olhar, ver Israel, que era uma sombra, e olhar para a hora que estamos vivendo. Hoje pela manhã, de uma maneira muito maravilhosa, Deus nos mostrou sobre os tipos do Velho Testamento, quando a bezerra vermelha, ela era queimada fora do arraial, uma bezerra sem mancha, que tipificava o Senhor Jesus Cristo sem mancha, o vermelho apontando para a redenção, e queimada, morta diante do sacerdote, como Cristo foi crucificado fora das portas, fora dos portões, diante do sacerdote. E do sangue daquela novilha era tomada pelo sacerdote, com a ponta do dedo ele tomava do sangue e fazia 7 listras na porta do templo, mostrando o poder do sangue de Jesus, a eficácia dele nas 7 eras da igreja. E tudo isso nós vimos juntamente com o irmão Brana nos mostrando. E daquela cinza, que a bezerra era queimada fora das portas, um homem limpo, não um homem impuro, sujo, mas um homem limpo, ele tomava da cinza e ele formava com aquilo as águas da separação. E com aquelas águas ele aspergia as pessoas para serem purificadas. E as águas da separação separavam o pecado do homem para que ele pudesse entrar e ter companheirismo com Deus. É maravilhoso, os tipos não falham.
Irmão Brana disse que o grande problema é que muitos se contentavam com as águas da separação. E ele disse: as águas da separação hoje apontam para a palavra, quando às vezes as pessoas se contentam somente com a palavra intelectualmente e não seguem adiante, porque depois que passava pelas águas da separação, ele tinha que passar pela porta onde havia 7 listras de sangue, e então entrar para ter companheirismo. E o plano de Deus é esse, né? Somos purificados pelas águas da separação da palavra, caminhamos pela santificação e entramos no lugar santíssimo para ter companheirismo com Deus. É maravilhoso, irmãos, e eu gostaria que quem não veio hoje pela manhã pudesse assistir, porque eu sei que vai ser de grande bênção para todos nós, porque é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus sempre é uma grande bênção. Não é nada novo, é coisa que nós já sabemos, mas sempre é bom relembrarmos, né? Mas hoje eu quero falar sobre o que Deus espera de nós. Você já se perguntou essa noite? Eu quero, com tranquilidade, com paciência, conversar um pouco com os irmãos. Se Deus quiser tomar o culto para uma linha mais avivada, ou mais para uma escola, assim como Deus desejar, né? O importante é que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, porque é para isso que nós viemos. E todos que estiverem com o coração voltado a Deus serão abençoados. E eu creio que todos estão dispostos também a me ajudar a pregar, porque com o teu espírito, caminhando em linha com o meu espírito, e os nossos espíritos caminhando em linha com o Espírito de Deus, certamente sairá algo maravilhoso esta noite, amém? Porque Ele está aqui, sem dúvida alguma Ele está aqui. Ele tem abençoado nossas vidas, né? Mas eu estava observando, irmãos, que o mundo, ele está se preparando para o grande Armagedon. Eu até mostrei para o pastor Darcy, me veio uma certa curiosidade de dar uma observada sobre os efeitos da bomba atômica. Isso em 1946, 45, né? 45, já fazem muitas décadas, e de lá para cá a tecnologia foi muito mais alta, né? E o poder devastador da bomba atômica, criada pela sabedoria humana, pela invenção do homem, na verdade, pervertendo o que Deus fez, porque tudo que eles usaram ali são elementos da natureza, coisas que Deus fez, mas não fez para a morte, Deus fez para a vida, e eles perverteram para a morte. E uma só bomba em Hiroshima matou, creio que 60 mil pessoas, no primeiro impacto, né? Fora aquelas que morreram depois. Considerado uma bomba teste, uma bomba pequena. Mais tarde, em 1961, se não me falha a memória, por um equívoco, por um erro humano, quase explode uma bomba dentro dos Estados Unidos, que era 250 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Agora, se alguém já observou o poder devastador daquela pequena bomba que caiu em Hiroshima, pessoas que estavam assentadas próximo ao impacto, elas simplesmente deixaram de existir de uma hora para outra. Sabe o que é deixar de existir sem sobrar nem cinzas? Os cientistas somente encontraram um sinal como uma mancha escura onde eles estavam assentados. E uma pequena bomba. E a bomba que quase que numa fatalidade explode nos Estados Unidos, era 250 vezes maior. Ela não chegou a explodir, mas diz a notícia que por um pequeno tris ela deixou de explodir. Foi uma falha técnica, algo assim, e pensa a devastação. Aí quando você olha uma bomba 250 vezes mais poderosa, mais potente do que a bomba de Hiroshima, e aí você vai olhar quantas bombas a Rússia tem. 13 mil bombas atômicas. Quantas bombas os Estados Unidos têm? 8 mil e tantas bombas atômicas.
E aí tem mais uma fila de 5 países abaixo de Rússia e Estados Unidos que possuem também bombas atômicas em quantidades menores. Então, eles têm simplesmente tudo para acabar com o mundo. E você diz, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o mundo está se preparando para o Armagedon, que o mundo está se preparando para se destruir. E eu quero dizer com isso que a razão das coisas ter chegado aonde estão, aonde chegou, é porque em Gênesis, Mombrana disse que Gênesis é o livro semente, aonde ambas as sementes surgiram, a semente do bem e do mal, surgiu em Gênesis. E a semente do mal, representada em Caim, ela começou de Gênesis a crescer, a desenvolver-se, a tomar corpo, a florescer, a dar frutos, e ela está chegando agora ao ciclo final dela, na era em que estamos vivendo. E o ciclo final de cada semente é voltar à origem dela. Veja, irmãos, o rumo que a humanidade está chegando. E a origem da semente do mal é Satanás. Então não preciso dizer mais nada, o mundo vai chegar a expressar o próprio diabo. Expressar o próprio diabo em todas as qualidades que Satanás é. Porque a semente surgiu em Gênesis e ela veio por todos esses séculos se desenvolvendo para chegar a expressar a natureza dela, na totalidade. E se você olha coisas absurdas que houve durante as eras, você pense no que é que a humanidade está prestes a chegar. O que o homem será capaz de fazer. Coisas impressionantes, 6 dias depois, ou uma semana, poucos dias depois, agora não vou saber especificar exatamente aos irmãos, que a bomba de Hiroshima cai, a bomba atômica cai em Hiroshima. Os cientistas americanos vão a Hiroshima para estudar o impacto devastador daquela bomba. Eles matam e vão ver quem morreu e como que morreu. E vão medir, e vão pegar algumas coisas para levar, para fazer testes. Eles mandam um avião com a bomba para explodir em Hiroshima e 2 aviões para filmar a explosão. Se olha a crueldade do coração do homem. Quer dizer, eu vou mandar essa bomba, que nem eu mesmo sei o poder devastador que ela tem, mas eu quero registrar isso, como alguém registra um evento especial, como alguém registra um casamento, um aniversário, para guardar com 7 chaves, para a memória. Então você vai observando e você vê que Satanás, a semente de Gênesis, a semente do mal, que surgiu em Gênesis, já está quase expressando Satanás em todas as suas qualidades de maldade. E aí você olha, essa semana mesmo eu passo pela rua com o carro e eu vejo 2 mulheres jovens pegadas na mão, casais. E você vê isso diante dos teus olhos quase que diariamente. E isso é a expressão da natureza de Satanás, que é a natureza da perversão, a maldade, coisas absurdas que você fica doente se você ficar em busca de saber essas coisas. Mas tem coisas que não tem como impedirmos, a gente acaba sabendo. Uma criança chorando nos braços da mãe, não me mate, não me mate. E o bandido simplesmente não estava fazendo risco nenhum a ele, tira a vida do inocente. Então a semente do mal, você diz, mas sempre houve o mal. Sempre houve, porque foi a semente crescendo, foi a semente soltando seus renovos, seus brotos, sua floração, mas nunca na esfera que estamos chegando. Porque agora ela está chegando aos pontos máximos de todas as coisas. Quando ela chegou nos cabeças. Que cabeças? Religiosos, ministros, pastores, igrejas por todos os cantos e todo mundo, desfazendo a palavra de Deus.
e falando e apoiando o pecado. Chega às esferas da política, aonde eles têm o apoio. E quando um juiz se levanta e se posiciona por dentro da lei, da Constituição do nosso país, e diz para um casal que não é um casal, para duas pessoas do mesmo sexo: eu não vou casar vocês, porque a lei diz, a Constituição diz que casamento é homem e mulher. Eles sentam num banco de uma praça, com câmeras na frente, repórteres, e choram lágrimas, e filmam entrevista e jogam para o mundo como a coisa mais triste e absurda que um juiz pode ter feito. Os valores invertidos. Isso já é Satanás na sua essência máxima, se manifestando, a semente voltando à origem dela, a ser o que ela foi antes de ser plantada. Mas aí eu me pergunto, o que é que nós estamos fazendo ao ver todas essas coisas? O que é que isso tem impactado em nossos corações? Porque o homem do tinteiro foi dado uma ordem dizendo: vá e marque na testa aqueles que gemem por causa das abominações que cometem na terra. Será que estamos? Aí vem a pergunta, que é o tema desta mensagem esta noite: o que Deus espera de nós? Estamos gemendo por causa dessas abominações? E aí tentam de todas as formas, e os valores são invertidos, e o bonito se torna feio, e o feio se torna bonito, e as pessoas concordam e dizem: é isso mesmo. O tempo, irmãos, tem chegado. Satanás, ele está chegando ao amadurecimento da sua semente. E quando você olha, Jesus dizendo: um reino dividido ele não pode prosperar. Você vê que nunca houve um tempo que Satanás procurou reunir o seu reino em uma única ideia, a não ser nos dias em que vivemos. Tanto se fala de união, o Mercosul, o mercado comum europeu, todo tipo de união que vocês olham para o lado que vocês possam imaginar. E alguém diz: isso não quer dizer nada, isso quer dizer tudo, porque Satanás está por trás de todos os poderes da terra. E ele está unindo tudo, porque ele sabe que para ele chegar aonde ele quer chegar, ele não pode ter um reino dividido. E aí você vê o sumo pontífice conquistando os corações de todos os evangélicos e do mundo todo. E aí você vê a imprensa divulgando, dizendo: Papa impactou o mundo mais uma vez. O que ele falou de tão grande que impactou? Quem sou eu para julgar os gays? A igreja tem que ser mais acolhedora do que condenar. Você vê todas as coisas indo, e o mundo se agradando dessas palavras, dessas expressões, que outrora seriam algo absurdo para um homem na esfera religiosa dizer. E nós não estamos vendo, irmãos, o rumo que as coisas estão chegando, e temos que ver, porque se nós vermos o rumo que as coisas estão indo, então nós vamos saber o que é que Deus espera de nós nesta hora final. Nós vemos, há uma promessa, ou melhor, uma profecia, que é a sétima visão do nosso mensageiro, que irá acontecer antes do arrebatamento, que a Rússia explodirá as Américas, os Estados Unidos. E você vê as notícias, e você vê a Síria em problemas e mortos, e você vê o presidente dizendo assim: que se eles largarem uma bomba de gás, será a linha vermelha, nós vamos intervir. Aí eles largam uma bomba e matam 1.400 pessoas. E aí o homem diz: agora então eu vou fazer, eu disse. E quando ele manda 2 navios ou alguma coisa assim, simplesmente a Rússia, sem dizer nada, envia 3 navios também. E só diz assim que era para observar o que estava acontecendo no Oriente Médio. E aí o presidente volta atrás e começa uma negociação, e aquele vai, não vai, me segura porque eu quero brigar. E você diz: o que é isso? Você sabe que ele sabe que há um poder ali. E que uma hora dessas,
aquele poder será lançado para cumprir a última profecia. Ah, mas quando isso acontecer, então eu vou ser o melhor cristão. Irmãos, nós podemos estar aqui falando, e quando sairmos ali fora, a profecia ter sido cumprida. A profecia pode acontecer de hoje para amanhã, e não haverá mais tempo para nada. Todas as coisas estão acontecendo num ritmo acelerado. Não há tempo mais para nada. Se você comprar um livro de tecnologia, um livro de ponta, daqui 2 meses ele será ultrapassado, obsoleto, porque novas tecnologias surgiram e aquelas que eram o máximo já são coisas criticadas, passadas, ultrapassadas. A ciência tem se multiplicado em todos os sentidos. Mas nós nos acostumamos com a ciência multiplicada. Nós temos ela em nossas mãos todos os dias. E nós olhamos e parece tudo muito normal. Estava comentando outro dia, em meu tempo que sou novo, era cartas. Hoje, nossos jovens, eles, o iPad, tantas coisas, conversa simultânea ao mesmo tempo com o mundo todo. E nós que somos jovens, eu estava dizendo para o irmão assim, eu, ou qualquer um da minha idade, ou mais novo ainda, se você contar tudo que você viu de transformação durante a sua vida, ou de evolução durante a sua vida, uma pessoa do passado, para contar tudo isso, ou toda essa quantidade de coisas que aconteceram durante a minha vida, ele teria que viajar ao túmulo do tempo, pelo mínimo mais de 1000 anos, para ele conseguir ter conhecimento de tudo aquilo que aconteceu durante nossa breve vida. Vocês estão entendendo? Não sei se captaram a ideia. As coisas são muito rápidas. Para alguém, há 2000 anos atrás, dizer de coisas que eu posso contar há 13 anos atrás, eles precisavam, no mínimo, viajar 1000 ou 2000 anos no tempo, para dizer, a tal tempo era assim. Mas nós dizemos assim, há 3 anos atrás era assim. E agora é assim. Então as coisas, irmãos, estão indo. O mundo está sendo unido. As igrejas estão sendo unidas. O Concílio Mundial de Igreja está unido. E o homem, para enganar, está aí. E aqueles que diziam que Roma era besta, já dizem, não, nós estávamos enganados. O anticristo, sim, vai ser algo assim, dessa forma, daquela outra maneira. E as pessoas estão cada vez se afastando mais da realidade e engolindo a isca com o anzol e tudo. Então o mundo, irmãos, está caminhando para o seu grande Armagedom, para o seu final. A semente que surgiu em Gênesis, através de Caim, está chegando ao seu amadurecimento. Mas aí você diz, e Deus? O que Deus está fazendo? Houve uma semente de Deus também em Gênesis. Houve um Abel em Gênesis. A semente de Deus, olha, e é maravilhoso você ver o profeta desvendar, abrir a Bíblia. Porque ele olha e ele mostra assim, que quando Eva pecou, então a palavra de Deus foi assim, do ventre da mulher sairá a semente que esmagará a cabeça da serpente. O diabo já se antenou, vem alguém para me derrotar. Quando Abel nasceu, o diabo pensou, é ele a semente, e o matou. Mas no tipo da morte e ressurreição surge Sete no lugar de Abel. Caim representando Judas representando Caim, que mata a Abel, que mata Jesus, né? Judas matando Jesus e Caim matando Abel. Mas quando Jesus morre, ele ressuscita. Quando Abel cai por terra, Deus levanta Sete. E o diabo incansavelmente, durante as eras, durante os séculos, correndo para matar a semente que haveria de esmagar a sua cabeça. Aí ele vai e tenta matar José, e diz, eu pego, é esse. Ele vai e manda matar todas as crianças. Ele degola João Batista, diz, peguei. Mas nunca ele vai pegar a Deus. Nunca ele vai conseguir, irmãos, evitar que o propósito de Deus seja concretizado. E ele diz, agora eu mato todas as crianças nos dias de Faraó. E Deus diz, tá bom, então eu vou fazer você cuidar para mim aquele que eu vou usar.
Deus sabe como faz as coisas. E tudo isso era Satanás na ânsia de não deixar que a semente real chegasse também a seu amadurecimento. Ele sabia que havia duas sementes. E ele queria que a sua semente crescesse, tivesse o seu desenvolvimento. Mas ele queria quebrar a fluência da semente de Deus. E ele vem correndo durante todos os tempos na Bíblia, tentando matar um aqui, matar o outro ali, pegar José, pegar Moisés, degolar João Batista, matar todas as crianças. Mas, irmãos, a semente de Deus, ela veio vindo, passando por meio das rochas, desviando das pedras, e ela foi vindo, e ela foi crescendo da maneira que haveria de crescer, com toda a saúde e força, com toda a graça e poder. Deus não está alheio às coisas, não. Por isso, Pedro disse aqui, que olhando, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Que tipo de pessoa me convencer, sabendo, irmãos, que o mundo está marchando para o seu final? Que haverá um arrebatamento daqui a pouco, numa hora dessas, e ele subitamente levará o seu povo. Não como aquela ideia denominacional que diz assim que os carros vão ficar desgovernados, aviões vão cair porque o piloto e o copiloto vão ser arrebatados, o mercado vai ficar vazio, os ônibus esvaziarão. Irmãos, será um pequeno grupo que irá sair secretamente, sem que o mundo perceba, sem que nossos vizinhos aqui percebam. Porque nesse tempo final, nossa igreja estará fechada, porque nós não vamos entrar e aceitar o sistema implantado por Roma, que será um sistema tríplice. E você tem que observar isso, porque se você não perceber que o sistema de Roma será tríplice, você pode cair. Será uma união política, todos os países se unindo numa só ideia. Será uma união religiosa, todas as denominações se unindo ao redor da velha mãe. E será uma união monetária. Todo mundo tendo uma única moeda mundial, um único sistema monetário. E na cabeça desses três poderes, dessas três união, estará o sumo pontífice. E porque nós não vamos aceitar esse sistema, nós perderemos nossos direitos de compra e venda, diz as Escrituras. O aposentado não vai poder renovar o seu cadastro para receber aposentadoria. E seus parentes e amigos dirão: você está louco? Você está louco? Não, eu não quero isso, é a besta. Eles dirão: que besta o quê? Isso é um sistema único, uma moeda mundial. E a imagem da besta fará com que todos adorem a besta. E como nós aprendemos aqui outro dia com o pastor Febroni, a imagem é algo semelhante. Um poder dos Estados Unidos fazendo com que o mundo todo se curve perante Roma. Essas coisas vão acontecer. Mas o verdadeiro cristão, que é uma semente que vem da linhagem de Abel, que veio atravessando, irmão, todas as calamidades de todas as eras, ela não vai se curvar diante de um sistema do diabo. Ela não vai se amedrontar. Esta semente, irmãos, vai sair dando risada quando você perder o seu melhor emprego por amor a esta palavra. Vai sair feliz, você não vai sair pensando: mas e meus filhos? Que eu vou dar de comer para eles? E agora o que vai ser? Irmãos, será o momento mais glorioso que a noiva já viveu na terra. Aleluia! Será o momento mais glorioso. O mundo não vai perceber o que está acontecendo. Como não está percebendo?
Outro dia alguém me falou de uma certa... Alguém que teve uma visão e... Então eu fui ver. E eu pensei, que coisa absurda. Alguém chegou para o irmão Brana e disse, irmão Brana, eu tive uma visão assim, 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 assim. O que o senhor acha disso? O irmão Brana disse, é muito bonita, mas não é de Deus. Mas como não é de Deus, irmão Brana? Não bate com a Bíblia, meu irmão. E nesta visão a moça disse que viu mulheres grávidas e as bebês sumiam da barriga e a barriga murchava. Irmãos, nós sabemos que o mundo não vai perceber, isso é uma ideia denominacional. Maternidades estão vazias, notícia na televisão, sumiu todos os bebês. Quem disse que vai ser assim? Jesus disse que será como um ladrão. Ah, mas a criança não tem pecado. Claro que ela não tem pecado, mas ela só sobe se ela for parte da noiva. Deus sabe se houvesse um amanhã, se ela ia crer na mensagem da hora e ser cheia do Espírito Santo ou não. Ah, mas então ela é do diabo. Não é do diabo não, irmãos. Haverá pessoas que morrerão e serão salvos durante a tribulação. Como eu disse quarta-feira aqui. Mas eles vão encontrar salvação na tribulação de forma alguma. Porque o Espírito Santo não está na tribulação para salvar ninguém. Mas então como vai ser? Eles entrarão salvos na tribulação. Eles entrarão salvos pela vida que eles viveram antes que a tribulação chegasse. As virgens loucas entrarão salvas, porque elas entrarão pela vida que elas tiveram. Não conseguiram chegar ao nível de ser virgem prudente por causa do seu relaxamento e por não saber esta pergunta desta noite, o que espera Deus de nós. Não se preocuparam como deveria. Elas eram virgens, eram puras. Elas tinham azeite, tinham ou não tinham? A Bíblia diz que elas tinham, tinham. E o que é o azeite? É o Espírito Santo. Mas elas tinham o Espírito Santo em uma porção muito pequena. Elas se contentavam em ter o azeite para se manter de um culto no outro. Elas se contentavam, como falávamos esta manhã, somente em passar nas águas da separação. Eu passei pelas águas da separação, meu pecado foi separado de mim. Mas o que havia depois? 7 listras de sangue na porta. Adentrar por aquelas portas e ter companheirismo com Deus. Após separar do teu pecado, é necessário entrar e vir e ir para o lugar santíssimo, naquele lugar secreto, na presença de Deus. Aleluias! Sobre a glória de Shekinah. É ali que Deus espera cada um de nós. Mas as virgens loucas disseram, está muito bom. Eu não sou o que eu era, eu não faço o que eu fazia antes. E não se preocuparam em buscar azeite de reserva. As virgens prudentes foram chamadas de prudentes, por quê, igreja? Porque elas tinham azeite na lamparina para manter acesa de uma ceia na outra, e elas queriam mais, azeite de reserva. Mais do Espírito Santo, mais de consagração, mais de oração, mais de jejum. E diz a Bíblia em São Mateus 25, e tardando o noivo, todas cochilaram. E à meia-noite ouviu-se um clamor que disse, eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. E as 10 levantaram, porque as 10 criam na vinda do esposo. E quando elas se levantaram, as 5 loucas disseram, ai, nossas lâmpadas se apagam. Quando será isso, irmãos? Quando o concílio mundial de igreja apertar. Quando as portas dessa igreja foram fechadas. Então aqueles que tinham azeite só para se manter de um culto no outro, eles perceberão que aquele irmão que se assentava no mesmo banco ao seu lado, ele terá um superpoder em sua vida. Uma super unção virá, a tal ponto dele dizer, haja alimento, pão na minha mesa, e o pão virá à existência. Isso não é uma historinha, irmãos, isso é uma realidade. Isso é uma promessa de Deus. Mas esse poder já está dentro do verdadeiro cristão, somente esperando a hora de ser manifestado. É você que é uma virgem prudente que tem isso. Mas a virgem louca só tem azeite na lamparina, não busca reserva. E elas disseram, dai do vosso azeite emprestado. É o que vai dizer, irmão, por favor, eu quero essa unção que você tem.
Eu quero esse poder que você tem. E o irmão dirá assim: irmão, vá e compre. Vai buscar, irmão. Vai orar. Vai jejuar. Eu não posso dar para você. Isso é algo entre eu e Deus. É uma vida íntima com Deus. Eu não sei nem mesmo como explicar. Porque o anjo disse: a terceira puxada não pode ser explicada. Ela fala por si mesmo. É uma unção interior que vai fluir. E aí o que a Bíblia diz, as virgens loucas correm buscar o azeite em desespero. E quando elas retornam, o noivo já veio. E as virgens prudentes foram. Quem perceberá que houve o arrebatamento será pessoas próximas de nós. O mundo não as entenderá quando elas saírem pelas ruas gritando, dizendo: Jesus veio, Jesus veio. Porque o profeta diz: quando Cristo vier, Ele levará sua noiva num rapto secreto. E as denominações continuarão pregando, tendo suas campanhas, fazendo chamadas ao altar e dizendo assim: hoje seu nome está sendo escrito no livro do céu. E o profeta diz: Jesus Cristo já veio e eles não viram. Mas que não aconteça com nenhum de nós. O que Deus espera de nós, irmãos, a semente de Satanás chegando ao seu amadurecimento. Olhe o Apocalipse, o que diz? Que a besta chegará a fazer o quê? Fogo descer do céu. E o que mais? Ela será a encarnação da antiga serpente. Ela será a encarnação do próprio diabo. Sabe o que significa isso, irmão? Será o demônio em carne da terra, através de um homem. Porque é sua semente chegando ao amadurecimento. E já está chegando próximo disso. Porque, como eu relatei em poucas palavras, você vendo como Satanás está chegando a quase se expressar com todas as suas características através das pessoas. Mas Deus não está parado. Também o profeta diz: haverá uma super raça. Oh, irmãos, o diabo é tão bobo. Mas graças a Deus que ele é bobo. E que nós somos sábios pela graça e o Espírito Santo. Porque quando o diabo viu Deus dizendo que haveria uma super raça, sabe o que ele fez? Levantou Hitler. Sempre ele quer sair na frente de Deus. Deus disse: eu vou ter uma super raça. O diabo disse: é eu que vou fazer primeiro. Fez nada. O diabo sempre tenta copiar a Deus. Mas Deus, irmãos, os planos de Deus são concretos. São planos reais. São obras-primas de Deus, não são cópias. E Deus, o diabo sempre falhou em seus propósitos. E vai sempre falhar. Mas Deus, calmamente, é isso que eu quero dizer essa noite. Que Deus, irmãos, Ele não vai fazendo barulho. Ele veio durante todas as eras em silêncio. Quando você vê em Gênesis, você vê as duas sementes se proliferando. Qualquer um na sua mente humana diria que Deus estava do lado da semente errada. Leia a Bíblia e você verá que a semente de Caim eram quem? Os grandes da terra. Eram os cientistas, os músicos, os que sabiam lidar com ferro, com os metais. E a semente de Abel, que veio através de Sete, que é o tipo da ressurreição, porque Sete levantou no lugar de Abel. Quem eram eles? Vocês lembram que a Bíblia diz quem eles eram? Eram os homens do campo. Eram os que aravam a terra. Eram os homens simples. Mas Deus estava escondido através daqueles homens simples, dando curso à sua semente, porque Ele também sabia que ele chegaria a amadurecer. Não é que ele sabia que também. Na verdade, ele era o plano original. O diabo é que estava tentando copiar a Deus. E agora, nesses últimos tempos, o diabo veio ali nas eras, no início das eras, nas eras negras, e acabou com tudo. Matou os cristãos, prendeu, queimou, jogou para os leões.
amarrava a Bíblia no peito dos nossos irmãos e colocava eles numa estaca e metia fogo diante de toda a população para que todos tivessem medo. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Você aprende isso no colégio, você aprende isso nas escolas. E colocou na mente das pessoas, e até hoje tem alguns aí que pensam assim, que lê a Bíblia fica louco. Só homens especiais podem ler a Bíblia, eles diziam. Assista o filme William Tyndale, o homem que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, e você vai ver um pobre pai cristão sendo condenado à morte só porque ensinou sua filhinha a orar o Pai Nosso na língua inglesa. Quando a Igreja Católica dizia que a Bíblia só poderia ser recitada na igreja em latim. Mas Deus teve homens corajosos. William Tyndale teve que fugir para a Alemanha e teve que traduzir às escondidas a Bíblia e enviar ela dentro de sacos de grãos, escondido, e espalhar pela Inglaterra. Mas Deus fez a sua obra. Aleluias! Aleluias! Esta é, oh glória, é a semente de Deus no seu curso durante as eras. Martim Lutero, raptado por um príncipe usado por Deus e escondido ali no palácio, ali no castelo, e ali ele traduziu a Bíblia na língua alemã. E assim Deus tomou o controle, irmão. E quando o diabo disse, peguei, acabei, raptei a Bíblia, tirei do povo, cumprindo Joel capítulo 1, versículo 4, que diz, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Sabe o que significa isso? Leia a mensagem, eu restaurarei. Lembrando que era o diabo destruindo a árvore noiva. São 4 insetos citados, mas o lembrando que é o mesmo diabo, usando 4 formas diferentes. Como alguém que vai fazer uma obra e ele usa ferramentas diferentes. E o diabo queria destruir a igreja e ele teve que usar ferramentas diferentes. Primeiro ele saiu na forma da lagarta. O que a lagarta faz? Ela come a folha. Comeu as folhas da árvore noiva. E o irmão Branham diz que folha simboliza companheirismo. Tirou o companheirismo entre os irmãos. É no frescor das folhas que as aves vêm para ter companheirismo. A árvore noiva, a igreja primitiva, aquela igreja inaugurada em Pentecostes, frondosa, cheia de frutos, muito linda. Satanás veio e comeu as folhas, através do sistema católico. E aí a Bíblia diz, o que ficou da locusta, o que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O gafanhoto veio comer os frutos da árvore. O que é o fruto? É os dons. Tirou os dons da igreja. Acabou. Lá já estava a árvore noiva, agora sem folhas, sem frutos. Só aqueles galhos assim. Aí a Bíblia diz, o que deixou o gafanhoto? O comeu a locusta. E a locusta, sabe o que ela faz? Ela come a casca. Sabe o que a casca representava? A casca é a cobertura da árvore. E a cobertura da igreja é o que? O sangue de Jesus Cristo. O diabo veio e tirou o sangue da igreja. Tirou o sangue e introduziu seus dogmas, credos, penitência, purgatório. E o povo aceitava tudo porque não tinha a Bíblia. Chegavam lá para o padre lhe dizia, coitado do teu avô, está no purgatório queimando. Se fosse eu, você comprava a salvação dele. E o Papa tinha seus vendedores. Era a semente do diabo querendo chegar ao ponto que ela quer chegar no fim dos tempos. E o vendedor subia ali num palanque e gritava para o povo e dizia assim, quando a moeda cair e tinir no fundo do cofre, a alma do purgado sai do purgatório. E quando ele terminava a sua propaganda, era fila de pessoas comprando a salvação dos seus avós, bisavós. E havia propaganda, irmãos, mais renovadas.
Você pode pagar pelos pecados futuros também. Você está com folga, está sobrando dinheiro, pode que amanhã depois tu não tenha. E aí alguém dizia, eu quero matar fulano, quanto custa? Estava ali o preço. Pagava pelos pecados que ia praticar. Era o diabo, irmãos, era a locusta comendo a casca, tirando a proteção da igreja, ensinando que a salvação era pela penitência, era pela reza, era pela Maria, era pelo Pedro, pelo Paulo, e não pelo Senhor Jesus Cristo, não pelo sacrifício do Calvário. E agora estava aquela árvore já sem folhas, sem companheirismo, sem frutos, sem os dons, sem a casca, que era o sangue, a proteção da igreja. Por último, a Bíblia diz, o que restou desses três? Veio o pulgão. O que o pulgão faz? Aquela broca que fura e suga a vida. O diabo disse, consegui, acabei. Será que ele conseguiu? A vida foi para as raízes. Quando a fúria do inverno veio, irmão, e o inverno diz, agora eu acabo com tudo. Há uma sabedoria na árvore que ele diz, corra para a raiz, se esconda, se proteja da ira que vem. Aleluia! Aí Deus disse em Joel capítulo 2, versículo 25, eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Eu restituir-vos-ei, eu trarei de volta. Aleluia! Joel capítulo 2, versículo 25. Oh, irmão, e de onde o diabo menos esperava, é dali que Deus tira. O diabo jamais imaginava que Deus ia chamar você, mas é ali mesmo que ele chama. Aleluia! Daqui a pouco, um padre viaja da Alemanha para Roma para ser abençoado pelo Papa. Tão confidente, tão dedicado em sua religião, ele começa a subir as escadas de Basílica de São Pedro de joelho. E ele subindo aquelas escadas de joelho, fazendo penitência, para se purificar dos seus pecados, para chegar diante do sumo pontífice. De repente ele ouve uma voz que rebomba nos ouvidos dele. E aquela voz disse, o justo viverá da fé. Oh, e aquele homenzinho olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. E ele diz, é o Senhor que está falando comigo. E aí ele corre para as Escrituras. E ele encontra a Bíblia dizendo, o justo vive da fé. E aí Martinho Lutero se levanta e diz, já sei. É isso que eu precisava. É isso, eu nunca consegui encontrar paz nas penitências. Eu nunca consegui paz nas minhas rezas. Mas agora eu entendi. É fé, é crer naquele sacrifício, é crer naquele preço. É aí que está a minha salvação. Martinho Lutero se levanta, dá uma viravolta assim e deixa o diabo boiando. E ele volta com passos firmes para a Alemanha. Chega em Wittenberg e prega na placa, na porta da sua catedral católica ali, 95 teses. E começa a grande reforma. E Deus começa através daquele pequeno homem ensinar, o justo vive da fé. O justo vive da fé, no sacrifício do Calvário, no preço que foi pago. Não é pela indulgência, não é pela penitência, não é pela igreja, mas é pelo Calvário, é pelo preço que foi pago, é de lá que vem minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmãos, o que você acha que é tudo isso? É a semente de Deus que vem de Gênesis. E ela vem passando por momentos difíceis, mas de repente ela passa a fúria. Ela já tinha chegado a ser uma árvore frondosa, mas ela teve que passar por um momento terrível. Mas havia já um meio de escape. Volte a vida para Deus. Deus segurou a vida da igreja e disse, não tem problema, eu restituir-vos-ei, eu trarei de volta. Mais tarde Deus levanta Wesley na Inglaterra, porque uma mensagem nunca vem abolir a luz do passado, ela vem agregar mais luz. E o Wesley diz, tá bom, creia em Lutero, o justo vive da fé. Mas tem uma coisa, sem santificação ninguém verá a Deus. Povo, pare com os bailes, pare com as bebidas,
as Oktoberfests, as bebedeiras, vamos parar com isso, vamos nos santificar para Deus. E Deus continua, e aquela semente que brotou, aquele pé de milho, vamos dizer que brotou, agora com Wesley ele solta o pendão. Mas era a semente original? Não era. Deus não poderia recolher a noiva naquele tempo, irmãos. Ele não ia levar para o céu um monte de palha, um monte de flores, um monte de coisas, não. Ele quer levar a semente original. Passa o tempo, no início do século passado, por um homem cego de um olho, na rua Azusa, nos Estados Unidos, começa o movimento pentecostal. Aleluia! E o que os pentecostais disseram? Disseram assim: graças a Deus por Lutero, que nos ensinou que o justo vive da fé. Graças a Deus pelo Wesley, que nos ensinou a santificar, preparar o templo para receber a presença de Deus. Mas há uma coisa, nós não podemos parar aqui. Deus tem os dons para nos dar. E os pentecostais começaram a orar pelos enfermos, falar em línguas, receber o batismo do Espírito Santo. Mas ainda não era a semente original. Ainda batizavam nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, ainda continuavam com muitas coisas erradas. E agora, por último, Deus traz o mensageiro de Malaquias 4. E ele diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para quê? Para converter o coração dos filhos de volta aos pais. Voltar à semente, voltar ao original. Aí os discípulos vêm em São Mateus 17 e diz: mestre, é verdade que Elias tem que vir primeiro? Aí os incrédulos dizem assim: não, Jesus estava falando de João Batista. Irmãos, Jesus estava muito bem. Ele não estava esquecido não, porque em São Mateus 14, João Batista já tinha sido morto. Jesus sabia disso. E quando eles disseram assim: é verdade que Elias vem primeiro? Ele disse: sim, em verdade Elias virá. O futuro sendo apontado, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu tenho um plano, eu disse: eu restituir-vos-ei, e eu vou cumprir. Todas é todas. E aí vem essa mensagem tão simples, tão humilde, como Moisés, um homem simples. Moisés estava lá no deserto, cuidando de suas ovelhas. De repente Deus aparece para ele, separado do mundo. E Deus apresenta uma mensagem para ele. E dá 2 sinais para ele, diz: vai ao Egito e liberta o meu povo. Moisés vem para o Egito e não prega para o Egito, prega dentro do Egito para um povo que não era do Egito. Deus vem, chama o profeta para um lado, prepara ele, lhe dá uma mensagem, e ele diz: mas Senhor, como é que vai ser isso? Não tem problema, eu vou te dar 2 sinais, da mesma forma que fez com Moisés. E ele vem para o meio do povo denominacional e prega uma mensagem, mas não para eles, para a noiva. Dentro do Egito, mas não pregando para o Egito, pregando para um povo escolhido, para que houvesse um êxodo, uma saída. Aleluias! E aí a restauração vem, toda a palavra sendo restaurada. E aí aquilo que faltava pelo sistema, aquilo que Lutero não pôde, Wesley não pôde, os pentecostais não conseguiram, Deus trouxe a totalidade através do seu mensageiro. E agora, irmãos, você olha para a sua fé, e pela graça de Deus, não para nos gloriar ou para alguma outra coisa, mas pela graça de Deus, você faz como aquele colono que vai lá na roça e aquele milharal está tão feio, todo empoeirado, seco. Parece que a morte tomou conta. Sim, tomou conta do sistema, tomou conta dos pés, tomou conta das folhas. É isso que aconteceu, irmãos. Você olha para o mundo religioso, está podre, envolvido em política, tudo acabou, tudo morreu. Você diz: mas meu Deus, Deus estava ali, Deus operava ali, sim. Só que Deus foi subindo, a vida foi indo para o grão. E bem-aventurado aqueles que seguiram a vida. Aleluias! Aí aquele agricultor chega ali e ele pega assim, abre aquelas palhas secas. E quando ele abre aquelas palhas secas, um sorriso brota do rosto dele. E ele olha bem ali, e está o mesmo grão que ele plantou. E quando ele vê o mesmo grão ali, irmão, ele não tem outra coisa a fazer a não ser dizer: vem a máquina, vamos colher, leva para o celeiro. Aleluias! Esta é a hora que estamos vivendo, igreja. Deus tem trazido a sua palavra, a totalidade, o amadurecimento do grão, a totalidade da revelação. Não há nada mais a ser restaurado, tudo já foi.
E agora, irmãos, Deus tem olhado para essa semente e Ele diz o quê? É a mesma semente. É a mesma. É a mesma lá do Jardim do Éden. É a mesma semente original. Ela passou por todas as eras. E ela chega outra vez aqui. É a mesminha. Mas a mesma mesmo, em todos os sentidos, sim, a mesma. Na qualidade e no poder. Mas espera aí. A semente original do Gênesis era um pequeno Deus. Era um Adão que tinha domínio sobre a natureza. E o que tem alguma coisa de estranho para nós hoje com isso? Quando nós vemos essa mensagem restaurar toda a palavra, e o nosso profeta vem, e de repente aquela voz diz para ele: diga a palavra. Mas eu dizia a palavra. Eu estava lendo no escritório ali, não vou ler para não tomar muito tempo. O irmão Brana chegou a pensar assim, quando ele ouviu pela primeira vez a voz que diga: fale o que você quer. Ele disse: meu Deus, ele não está dizendo peça, ele está dizendo fale. O irmão Brana disse que ele chegou a pensar: meu Deus, será que eu estudei demais e perdi a mente? De repente a voz disse: não, é isso mesmo, fale a palavra agora, fale a palavra. Aleluia, era a semente original outra vez. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí ele disse: então, que haja esquilo no galho dessa árvore. E pelo poder da palavra falada, o esquilo apareceu. E ele coçou os seus olhos e disse: meu Deus, eu acho que é uma visão, mas não pode ser. E ele mirou o seu rifle, atirou, e o esquilo, puf, no chão. E ele corre lá e o sangue brota do esquilo. Ele diz: não, em visão não tem sangue. Isso é real. E ele leva o esquilo para casa e ele come o esquilo. E ele tira a pele, e está até hoje como prova no museu lá do irmão Brana. O esquilo criado pelo poder da palavra falada. Aleluias. De repente ele está numa caçada. E a meteorologia avisa assim: escapem uma grande nevasca. E o profeta começa a correr apressadamente, porque ele sabe que uma nevasca daquela escala, em poucos momentos, iria tapar com todo o caminho e ele morreria ali. E a voz disse: volte. E ele parou e disse: o quê? Voltar? Voltar é morrer. Não pode ser isso. E ele disse que ele se encostou e tirou um sanduíche do seu bolso e comeu e ficou por ali relutante. E a voz disse: volte. Eu disse: mas meu Deus, olha a nevasca vindo. E já estava caindo os flocos da neve. E a voz disse: porventura não fui eu que criei todas as coisas? Fale a palavra. Irmão Brana, de repente aquela super unção veio sobre mim. E eu me levantei e disse: tempestade, eu te ordeno, volte para as suas origens. Sol, volte a brilhar por 4 dias. Ah, irmão. E naquela hora, o clima mudou, o vento mudou, e a tempestade foi embora. 4 dias depois, irmão Brana para no posto para abastecer, e ele está ali, e os frentistas conversando, diz: meu, algo estranho aconteceu. Havia meteorologia para uma grande nevasca. De repente, subitamente, ela desaparece. Ali estava um homem, um pequeno homem, que estava posicionado com uma semente igual àquela do Éden, tendo o poder da palavra falada. Ah, sim, mas esse é o irmão Brana. Aí ele vem e diz: irmãos, o que vocês viram em partes no meu ministério virá em plenitude sobre vocês. Irmãos, igreja, isso é uma pequena amostra. Então, que tipo de pessoas Deus quer que nós sejamos? Olha o que Deus confiou em tuas mãos. Olha o poder que virá sobre você. Não seja um covarde. Tome posse. Aleluias, creia que isso é para nós. Se o diabo está chegando a ser quase o diabo encarnado já, e ele vai chegar na besta a se encarnar. Mas tem uma coisa, irmãos, Deus já saiu lá na frente. Deus já tem se manifestado através do seu povo. É o Espírito Santo em nossa vida, é a totalidade. É nós voltando a ser essa semente, a semente original.
A mesma semente que foi plantada no jardim do Éden, aquela semente verdadeira. Satanás está aí chegando ao seu clímax com sua semente imunda, mas Deus também. E a Bíblia diz: importa que chegue a hora que o sujo se torne mais sujo, mas o limpo se torne mais limpo. Oh, igreja, vamos nos colocar de pé. É a hora que estamos vivendo, é um tempo maravilhoso. Deus tem te chamado para isso, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus! Você pode crer nisso? Você pode crer que isso é para você? Mombrano não mandou, Deus não mandou ele gravar um monte de pregação para ser um monte de livrinhos de historinha para nós, irmãos. São coisas reais, verdadeiras, que está no coração do eleito, da noiva, do povo de Deus. Então somente viva uma vida na presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. É o que Ele espera de nós. O que Deus espera de nós é a pergunta essa noite. Ele espera, irmãos, que nós entenda que o diabo está chegando ao seu ponto máximo, mas que a noiva também está chegando ao seu amadurecimento. Ora, então, não é tempo de fofoquinhas, de entretenimentos, de coisinhas do mundo. Não, não é tempo, não. É tempo de reconhecer quem somos em Cristo Jesus. É tempo de marcharmos adiante. É tempo de deixarmos as diferenças. É tempo de perdoar os nossos irmãos. É tempo do amor divino tomar controle da noiva. Quando o irmão Brana chegou além da cortina do templo, e aquelas pessoas vinham correndo e lhe abraçavam e diziam: olá, precioso irmão Brana. O irmão Brana disse: ó, irmãos, eu olhei ali e o que eu pude ver é que nada pode entrar ali a não ser o mais puro do amor divino. O mais puro do amor divino. É isso, irmãos, que nos conduzirá à terra. É isso que nos conduzirá ao final de tudo. Eu não sei quanto tempo resta, irmão. Por isso eu digo a você esta noite, e eu posso ter a ousadia de dizer: é o Espírito Santo que diz a você: não é hora de brincadeira. Fuja dessas coisas que está te envolvendo. Fuja desses negócios errados. Fuja dessa internet incontrolável. Fuja dessa vida errada, contrariando a palavra, contrariando o ministério. É hora de você amadurecer o grão. É hora, o grão voltou a ser grão outra vez. Voltou a ser grão em todas as suas essências. Mas tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, não é algo aqui no intelecto, é algo aqui no coração. É uma experiência vivida, experimentada. Por isso a primeira, a segunda puxada, irmão Brana explicou, mas o anjo disse: não explica a terceira, porque ela falará por si mesma. A terceira puxada é isso, irmão. É o grão maduro, é o poder da palavra falada, manifestando em um povo eleito, um povo separado. Deus deseja isso de nós, irmãos. Não sejamos meninos, mas sejamos pessoas maduras, que sabem para onde estamos indo. Aleluias, eu podia continuar aqui, eu tinha mais coisa a dizer, mas Deus quer que nós reflita nisso. Diante de tudo que estamos vendo, que tipo de pessoa Deus deseja que nós seja? Feche seus olhos nesta hora, sobre o solo musical agora. Aleluias. Graças a Deus, irmãos, nós não estamos esperando algum super-homem vir e fazer essas coisas acontecer. Por isso Deus levou o nosso profeta, irmãos. Porque se Deus tivesse deixado ele entre nós, as pessoas estariam olhando para ele, achando que as coisas teriam que acontecer através dele. Mas ele foi somente um vaso usado por Deus para trazer a revelação, a restauração das coisas. E hoje é o espírito da mensagem que continua caminhando. É a unção, é a coluna de fogo que segue. Moisés levou Israel pelo deserto, mas Moisés foi tirado antes deles entrar na terra. Quem posicionou eles na terra foi Josué. Josué é o tipo do Espírito Santo. Quem vai nos posicionar é o Espírito Santo, irmãos. É o selo de Deus. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você. Que tu tenhas o Espírito Santo em sua vida.
que tu tenhas, que você não fique, como ouvimos esta manhã, somente nas águas da separação, conhecimento da palavra, porque tudo seria algo intelectual. Deus quer que você entre para o companheirismo, entre para o lugar santíssimo, entre para essa vida de intimidade com Deus. Não deixe o diabo te contentar somente e ser alguém que está na mensagem, fazendo parte da mensagem, ou somente com o conhecimento. Não, vamos adiante. Vamos ter isso, irmão, vamos sentir isso. Terceira puxada fala por si mesma. Vamos sentir isso pulsando em nossos corações. Precioso Deus e eterno Pai, a hora é mais avançada do que pensamos, Pai. Satanás está chegando ao seu amadurecimento. Oh Deus, mas tem uma coisa, Pai, o joio tem que amadurecer também, para ser amarrado em feixes e lançado no fogo. Mas o trigo vai amadurecer, Pai, para ser colhido e levado ao celeiro. Pai, nós te agradecemos por tudo isso, Pai. E eu peço pela tua igreja esta noite, quando estamos olhando a hora que estamos vivendo, Pai querido, e o Senhor pergunta para nós, que tipo de pessoa nos convencer? Deus querido, não deixe que haja entre nós pessoas envolvidas numa vida rasteira, numa vida, Senhor, comprometida com o mundo, numa vida aquém da tua palavra, aquém dos teus propósitos, Pai. Mas que haja o amor divino, que haja o posicionamento, que haja renúncia, Pai. Que possamos renunciar a nós mesmos, renunciar a nossas ideias, renunciar nossos pensamentos próprios, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos nesta hora final. Eu peço por esta igreja, Pai. Eu peço por mim, eu peço pelo teu povo ao redor da terra, Pai. Que o Senhor possa conduzir a cada um deles a este amadurecimento nesta hora final que estamos vivendo, Pai. Aleluia, Senhor. Oh Deus, toma esta palavra esta noite, Pai. Toma esta palavra, Pai, e firma em nossos corações. Amplia isso em nossos corações, Pai. Pois eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa fazer cada um entender a hora que está vivendo. Entender que eles não foram chamados somente para pertencer a um grupo, ou só para conhecer o conhecimento que esta mensagem nos dá, mas fomos chamados, Senhor, para ocupar essa posição de honra. Oh Deus, ajuda-nos nessa hora final. Deus, põe essa responsabilidade sobre nossos ombros e nos ajuda, Senhor, a honrar essa posição. Eu peço, Pai, e entrego esta mensagem ao Senhor nesta noite. Encomendo a Ti, Pai, e peço que o Senhor amplie isso no coração dessa igreja, Pai. Tudo isso que temos ouvido, coisas que nós já sabemos, coisas que Teu povo já conhece, mas estamos somente relembrando nesta noite, Pai. Confirma isso em nossos corações, pois Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amplia isso em nossos corações, Pai. No nome de Jesus, Teu Filho, lhe peço. Amém, Jesus. Permaneça com seus olhos fechados, igreja. Eu quero deixar a você esse aviso. Examine sua alma perante Deus. Volte para casa com essa pergunta: que tipo de pessoa nos convencer? E veja se tuas atitudes têm sido coerentes com a hora que estamos vivendo. Veja se tuas atitudes na família, no lar, no trabalho, no colégio. Moço, moça, permita Deus sondar o seu coração esta noite. Que tipo de atitudes tem tido você? Tem sido você esse grão maduro? Você diz, mas eu não tenho o poder da palavra falada. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, se você é uma virgem prudente, tem o Espírito Santo em uma porção dobrada, o poder da palavra falada está ali, esperando a hora de manifestar-se. Se há alguém que deseja levantar a sua mão e dizer, Pai, eu reconheço que eu preciso marchar um pouco mais. Eu não estou sendo sacudido pela hora que estamos vivendo. Minhas atitudes diante dos acontecimentos
ao ver o diabo chegando ao seu amadurecimento para a destruição dele mesmo, não tem isso causado impacto? Não tenho eu gemido por causa das abominações? Quem sabe você diz, mas pelo contrário, às vezes suspiro e desejo elas na minha vida. Desejo as modas, desejo parar diante de filmes, de novelas, de coisas indevidas. Todos estão de olhos fechados. Só você e Deus agora pode levantar a mão e dizer: Pai, lembra-te de mim, porque minhas atitudes não estão sendo como deveriam ser, mas eu fui chamado para ser o grão, semente eleita. Oh, aleluias, várias mãos se levantam. Deus conhece suas atitudes. Quando você dobra o seu joelho, você consegue realmente entrar em comunhão com Deus? Se não consegue, é porque tua atitude ainda não está na altura. Porque uma pessoa que está vivendo na glória de Shekinah, ela vive um momento, ela vive realmente em uma atmosfera de amor para com Deus. Várias mãos se levantam, todos de olhos fechados. Eu não posso te dar vitória, igreja. Eu não posso te dar vitória, mas o Espírito Santo está aqui, Ele pode. A palavra veio essa noite para isso. A palavra veio essa noite para te ajudar, te fazer você refletir a hora que estamos vivendo. Sim, pode chorar, minha irmã. Pode chorar, meu irmão. É diante dele que você chora nesta noite. Aleluias. Fale com Deus, fale você com Deus. É você com Deus agora, pode falar com Ele. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor enviou esta noite. Obrigado por esta advertência, Senhor. Que tipo de pessoa tem sido eu? Diante de tudo que o Senhor tem me dado, diante de tudo que o Senhor tem mostrado para mim, eu quero, Pai, honrar esta posição com minha vida, com minhas atitudes, com meu coração sincero, com minha vida de humildade para contigo. Oh Deus Todo-Poderoso, venha, ó Deus, com a porção dobrada do Teu Espírito. Venha, ó Deus, encher nossas lâmpadas, encher nossas vasilhas com o Espírito Santo. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Fale com Ele, igreja. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Vai num campo de batalha. Encha-nos com o Teu Espírito Santo. Faça, Senhor, com que nossa alma transborde deste azeite, Senhor. A vida de Deus, dando testemunho junto ao nosso Espírito. E realmente somos filhos, nascidos de Deus, Pai. Ó Deus, glória a Deus, nós temos visto os movimentos mundiais, nós temos visto os sistemas trabalhando pela unidade. Não queremos falhar, Senhor, em chegar àquele pico mais alto. Não queremos falhar, Senhor, em chegar à estatura de Jesus perfeito. Para isso precisamos nos humilhar na Tua presença, Senhor. Se render a Ti, corpo, alma e espírito. Dê-nos a Sua mente, Senhor. Dê-nos sabedoria. Dê-nos a graça, Senhor, para realmente estarmos com aqueles desesperados, gemendo e chorando por causa das abominações que se cometem nos
Querem mais do teu Espírito. Querem mais da tua presença. Querem mais, Senhor, como Eliseu desejava. Porção dobrada do Espírito de Elias. Desejamos porção dobrada do teu Espírito. Para que possamos ser a imagem de Cristo. A expressão do Senhor aqui na terra, meu Deus. O Senhor tenha toda a liberdade de manifestar em nossos corações o teu querer, a tua vontade. E o Senhor cumpra o propósito do Senhor na vida de cada homem, na vida de cada mulher, na vida de cada moço, na vida de cada moça. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que atrapalha. Limpa-nos e faça mais teu, Senhor. Circuncida a nossa mente, circuncida o nosso coração, circuncida os nossos olhos, Pai, e que nós venha viver nesse poder de receber a hora que estamos vivendo, como Jacó, em desespero buscou encontrar com o Senhor, buscou encontrar aquele vale de Jaboque. Cada filho nesta hora, procure ter sua própria experiência. Não podemos viver a experiência de Deus. Precisamos ter a própria experiência, Senhor. A experiência pessoal com Deus. Acordar uma vida, uma vida essa vida que reflete o teu caráter, Senhor. Até que a beleza de Cristo seja vista em nossas vidas. Até que a beleza do Senhor seja vista através da igreja. Oh Deus e Pai, não deixa nós protelar, Senhor, quando a hora é urgente, quando a hora tem chegado, quando o tempo de expor o sinal tem chegado. Ajuda-nos, Senhor, a se posicionar. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós, além de sermos igreja, o Senhor requer que nós passemos além dessas letristas e experiências de Deus. Nos deixe, estar conformados vidas com as águas da ajuda. Não nos deixe, Senhor, estar apenas conformados. Mas queremos, Senhor, além do véu, Senhor, a sala do trono, o Santíssimo Espírito, onde a glória da Shekinah vem tomar controle, vem tomar controle de nossas vidas, aonde há reunião, vem tomar controle de nossos corações, Pai. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Precisamos realmente, aleluia! Glórias a Ti, Senhor! Desta presença viva do Senhor! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado pela Tua palavra! Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor! Oh Jesus, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua presença entre nós. Obrigado por estar aqui, Pai. E todas essas mãos que se levantaram a Ti, dizendo, Pai, que eles querem e desejam ser melhores pessoas. Que o Senhor conceda a eles esta graça. Conceda a eles esta vitória, Pai. Conceda, Pai, para essas mãos que se levantaram, a libertação, o batismo do Espírito Santo, Pai. Esse grande impacto na vida deles. Conceda, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Eu oro, Pai, toma essas mãos que levantaram para Ti. Eu as encomendo a Ti agora. Repreendo a força do mal e os declaro abençoado, Pai. Que eles sejam pessoas mudadas, transformadas. Que seus costumes sejam mudados, suas atitudes sejam mudadas, seus pensamentos sejam mudados. Pai, toma essas vidas, pois colocamos diante de Ti agora, Pai. São Teus filhos, são a imagem do Senhor, a noiva eleita. Amadurece esses grãos, Pai.
Oh Deus, aquece teu Espírito Santo na vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo a tua bênção. Segura bem nessas mãos, Pai, pois precisam de ti. Eu preciso, nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala comigo outra vez. Que tipo de pessoa nos convencer? Que tipo de pessoa nos convencer? Que Deus te ajude a ser a pessoa que você deve ser. Se a palavra de Deus causou verdadeiro impacto em sua vida, haverá mudança na sua casa. Coisas indevidas você vai tirar hoje à noite ainda. Coisas que não convém a uma cristã. Você não vai tirar aquilo que é do outro, querer impor o sinal na vida do outro, não. Você vai fazer a sua parte. Aleluias! Não se preocupe com os outros. Com os outros é Deus que trata com os outros. Seja você o tipo de pessoa que você deve ser, irmão. Irmãos, a hora que vivemos é muito avançada. Irmãos, eu não sei se vocês estão captando isso. O mundo caminha para o seu Armagedon. Naquela manhã, 8 e pouco da manhã, 7 e pouco, todas as pessoas levantaram como um dia comum em Hiroshima. As mães prepararam seus pequenos para ir à escola, sem saber que muitos deles deixariam de existir. Os trabalhadores saíram. Policiais estavam nas ruas. Era um dia comum. Mas estavam sentenciados a um final terrível. Irmãos, nós não sabemos quando vai ser. Mas tem uma coisa. Ele sabe. Ele não será pego de surpresa. E quando o grande estrondo for para acontecer na terra, um tremendo poder nos arrebatará. Todos aqueles que sabem o tipo de pessoa que convencer e estão sendo, serão tirados antes que o mal aflige a terra. O homem do tinteiro está marcando. Eu espero que muitos foram marcados esta noite. É triste. É triste. Mas há pessoas que, diante de todos os acontecimentos, elas conseguem ainda passar uma noite diante de coisas erradas. E levam o nome de crentes. Não seja você um descuidado. Pai, mãe, você, olha pelo pequeno rebanho que Deus te deu. Eles não conseguem. Mombrana diz que, deixa eu falar um pouquinho mais. Há uma atmosfera muito boa. Mombrana disse que ele chegou um dia do seu trabalho muito cansado. E ele foi dormir. Quando ele pegou no sono, Billy disse: papai, você já dormiu cansado, bem cansado? É tão ruim quando alguém te desperta. Billy disse: papai. Mombrana disse: sim, meu filho. Aí o Billy disse: quero um copo d'água, papai. E Mombrana disse: meu filho, eu estou tão cansado. Levanta.
O balde está logo ali e o copo está ao lado. Papai, tenho medo. Mombrana disse: filho, não há perigo nenhum, meu filho, pode ir. Aí Billy disse: papai, vai comigo. Mombrana disse: então eu levantei. E eu peguei a mão do pequeno companheirinho. Ele disse: quando eu comecei a caminhar rumo à cozinha, Meda tinha passado, lustrado muito bem o assoalho e havia um tapete. E Billy pisou e resvalou. E quando ele foi cair, o Mombrana disse: eu segurei suas mãos. E eu disse: graças a Deus. E aí o Mombrana disse: papai, eu também não posso ir sozinho. Irmãos, precisamos dessa mão forte. Seja dependente de Jesus Cristo. Por isso, nunca vá em ambientes onde você sabe que Ele não pode ir. Porque Ele não vai ir aonde Ele não pode ir. Seja um cristão, seja cheio do Espírito Santo, igreja. A semente do mal já está amadurecendo. Mas a semente da palavra também. Deus já provou através do seu profeta. Nós somos essa geração eleita. A hora está chegando, igreja. Ó, irmãos, o mundo está andando, mas Deus silenciosamente está preparando um povo para subir. Que Deus abençoe.